Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal do Torcedor Corintiano. O meu nome é Luiz, estou aqui hoje para falar com vocês sobre Corinthians 2, Noroeste 1, vitória na Neoquímica Arena. Um jogo que o Corinthians foi muito bem. O Corinthians jogou bem, o Corinthians criou chances, o Corinthians dominou o jogo. E o Corinthians poderia ter feito um placar muito mais amplo do que o que ele fez. Tomou um gol no final do jogo numa bobeira gigantesca, uma bobeira que vem sendo recorrente nos jogos do Corinthians. E no campo de ataque, lá na parte ofensiva, o Corinthians vem perdendo alguns gols que não pode perder e que em jogos grandes vai custar caro se acontecer. Tem que ajeitar algumas coisas ainda, mas num todo, eu gostei do jogo que eu vi hoje na Neoquímica Arena. Mais uma vitória, estamos bem encaminhado na classificação. Estamos ali disputando com o Mirassol para ver quem vai ser o primeiro do grupo, mas de qualquer forma, vamos bem para essa maratona que temos agora. Próximo jogo já na segunda-feira contra o Novo Horizontino, para aí sim, na quinta-feira, enfrentarmos o Palmeiras lá no campo dos caras. Então vamos falar um pouquinho sobre o jogo de hoje, destacar os pontos positivos, os pontos negativos, o que mais me chamou a atenção, o que eu acho que tem que corrigir, falar um pouquinho sobre isso hoje aqui no canal do Torcedor Corintiano. Vamos lá, vamos começar a falar sobre o jogo, mas antes eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o like de vocês, vai lá rapidinho, se inscreve e deixa o like. Faz esses dois, se você fizer essas duas coisas eu já agradeço demais. E claro, ativa o sininho para você receber os vídeos sempre em primeira mão quando eu lançar eles aqui no canal. Pra gente falar um pouquinho sobre o que foi Corinthians 2, Noroeste 1, a gente tem que destacar o seguinte. O Corinthians dominou, assim, praticamente o jogo todo, cara. O primeiro tempo foi um domínio absoluto do Corinthians não ser ameaçado. O Corinthians não levar um chute no gol. E foi um jogo que me chamou a atenção positivamente porque teve muito um perde, pressiona. Perde, pressiona. O Corinthians tinha posse de bola, o Corinthians criava oportunidades. Quando o Corinthians perdia a bola, o time tentava abafar o Noroeste para já recuperar rápido essa bola e ter a posse de bola para ele novamente. É óbvio, contra o Noroeste é muito mais fácil fazer isso do que contra um time grande, do que um clássico, do que um time de Série A. Isso é óbvio. Mas também dá para fazer isso contra esses times grandes. Então, se você consegue fazer contra o Noroeste, se você consegue aprimorar isso no dia a dia, nos jogos, pode ser uma arma, pode ser uma válvula de escape nos grandes jogos. Dito isso, o Corinthians conseguiu fazer isso e fez bem. Fez de uma forma que os laterais, até mesmo os zagueiros, os volantes, junto dos atacantes, estavam muito dentro do campo de ataque. Então o Corinthians, como não sofria nada na defesa, conseguiu encurralar o Noroeste, conseguiu pressionar os caras e estava sempre roubando bolas. Corinthians que poderia ter aberto o placar logo aos 10 minutos, quando o Memphis, que é algo à parte que eu acho que tem que ser começado a falar, mas não em tom de cobrança, em tentar entender o porquê que o Memphis vem desempenhando abaixo. O Memphis perde um gol numa jogadaça. Jogadaça que o Carrilho, que pra mim é... O Carrilho é craque de bola. Jesus, como o Carrilho é craque. Aproveita um vacilo, dá a bola no Thales Magno, que dá uma ajeitada pro Memphis, que é sacanagem. O Memphis sai na cara do goleiro e bate em cima do goleiro. Perdeu o gol. Nessa o Memphis perdeu o gol. Logo depois, minutos seguintes, o adversário joga uma bola pra trás, uma recuada totalmente errada. O Memphis mete no peito, dá de bicicleta. Aí eu acho que ele não perdeu o gol. Poderia ter feito outra coisa? Poderia. Mas ele foi pelo diferente. E aí, méritos do goleiro. Mas o que me chamou a atenção no jogo do Memphis é o seguinte. Foram as duas únicas oportunidades, assim, claras que o Memphis Depay ajudou a criar ou finalizou na partida. No restante, foi um Memphis errando muito. Foi um Memphis, algumas vezes, sumido do jogo. Meio que apagado, meio que não conseguindo aparecer, não achando os espaços. E aí eu começo a me questionar o porquê disso. Por que o Memphis não tá jogando bem? Contra o São Paulo foi assim. Hoje foi assim de novo. O Corinthians que vem revezando o seu time. Eu penso que começo de temporada,
Talvez o Memphis precise de mais tempo para readquirir a forma física ideal, para entrar num ritmo legal, para se ajeitar, para se entrosar fisicamente mesmo, para ele conseguir voltar no nível que precisa. A gente sabe, a gente via no Instagram do Memphis que durante as férias dele, ele curtiu, viajou lá pro país dele, lá, viajou pra Gana, enfim, teve bastante tempo e é claro, férias é pros caras curtirem. Só que alguns jogadores demandam de mais tempo para readquirir a boa forma. E talvez seja essa a questão que esteja atrapalhando o Memphis. Vamos ver nos próximos jogos. A questão é, ele não vem bem ainda nesse início de campeonato. É só o começo, vamos esperar mais um pouquinho. E aí, cara, o primeiro tempo foi isso. Essas duas chances, até que o Corinthians consegue, numa bela jogada trabalhada, belíssima jogada, fazer um gol, o gol com o Igor Coronado. Coronado que foi o destaque da partida hoje, jogou muito bem. Mas vamos falar um pouquinho do gol, porque o gol é de uma inteligência muito grande de um cara que, assim, pra mim, é lindo de ver jogar esse malandro, velho. Puta, que cara que eu gosto de ver jogar, que é o André Carrillo. Fala o Carrillo, fala o Carrilho, fala o que você quiser. Mas como é inteligente o senhor André Carrillo. É sacanagem, velho. Porque o gol do Corinthians é só mais uma jogada de inteligência absurda que esse cara tem. Porque é um escanteio, ele percebe numa inteligência que a defesa dos caras tá aberta. O Memphis tá sozinho na área, deixa eu tocar a bola pra ele. Toca rasteiro com aquele 3 dedos que ele tem, aqueles 3 dedos bonito que ele tem. Toca pro Memphis, o Memphis domina com o gol aberto. O Memphis só tem o trabalho de dar uma pancada no gol, o goleiro defende no rebote. O Coronado abre o placar, algo que já era merecido, o Corinthians já merecia porque jogava muito bem. E aí faz 1-0, as coisas se abrem mais ainda. O Coronado entra ainda mais no jogo, o Thales Magno participando bastante. O Corinthians começa a criar jogadas e termina um primeiro tempo já podendo ter feito mais do que um gol, feito 2, 3-0 e ter matado a partida de qualquer forma. O que me chamou a atenção também no primeiro tempo foi como o Romero ficou sumido nesse trio de ataque que o Corinthians montou hoje. O Corinthians foi do meio de campo para frente só. Carrilho, Ranieri, Coronado, Memphis, Romero e Thales. E o Romero ficou escondido no jogo como um todo. Apagado, sumido do jogo. Porque o Romero jogou mais centralizado, jogou meio que quase como um centroavante. O Memphis e o Thales flutuando ali meio que um ou outro, fazendo uma ajuda ali com o Coronado. E o Romero ficou mais afastado dos caras, não apareceu pro jogo. Foi uma partida ruim do Romero, que nem no primeiro tempo, nem no segundo conseguiu ser uma arma ofensiva. Não conseguiu. Então, o Romero foi um destaque negativo hoje da partida. Precisa entrar na rotação do Corinthians novamente, o Romero, que pra mim, com todo respeito a quem não acha, eu ainda acredito que o Romero possa ser útil. Os campeonatos são longos, mas o Romero precisa melhorar, precisa entrar no nível, porque hoje ele tá atrás de Memphis, de Yuri, de Thales. Ele sobra a quarta opção, então as oportunidades que ele tem é de se aproveitar. E ele não vem aproveitando. Segundo tempo do Corinthians foi bom também, foi bom. O time continuou criando, continuou aproveitando. O Noroeste, um time fraco, não conseguiu criar chances, não conseguiu levar perigo pro gol do Corinthians, até o Corinthians fazer o seu segundo gol. Aos 30, gol, um belíssimo gol do Corinthians novamente, uma jogada trabalhada. O Corinthians ofensivamente vem conseguindo criar jogadas muito interessantes. A questão é, tem tido dificuldades para aproveitar. O segundo gol foi um belíssimo gol. É jogada na lateral, na linha de fundo. É jogada de Bidu, Coronado. Coronado um tapa, uma bola sacanagem pro Charles. O Charles com inteligência, mano. Eu não acreditei que ele fez aquilo. Tocou para trás, Thales dominou, deu no ângulo, belíssimo gol, jogada trabalhada, jogada ensaiada, para parecer para todo mundo que tinha matado o jogo, mas não tinha. As substituições, ok, eu acho que tem que rodar mesmo o time. O maior problema é o sistema defensivo do Corinthians. O sistema defensivo do Corinthians é um problema, e um problema muito grave nesse começo de temporada. Volto a repetir, quem acompanha o canal sabe que no vídeo que eu fiz de
renovação, venda, contratações para o elenco, eu coloquei que a prioridade do Corinthians tinha que ser um zagueiro para jogar e ser titular e dependendo laterais. Hoje ficou claro que o Corinthians precisa de um zagueiro e de laterais. O gol dos caras é nos acréscimos do jogo, depois que já tinha mexido em todo mundo, depois que o Corinthians estava com um jogador a mais porque os zagueiros dos caras foram expulsos e o Corinthians conseguiu tomar um gol nas costas de André Ramalho e Léo Maná. A zaga do Corinthians vem tendo problemas para marcar e nesse jogo, na única oportunidade que os caras chegaram, a gente toma um gol no intervalo e depois ainda toma uma bola aérea lá que gerou perigo. Então, assim, precisa de alguém pra defesa. Não vai ter como. Com esses caras não vai ter como. O Kaká não tem nível pra ser titular do Corinthians. O Félix Torres ainda não mostrou uma constância pra ser titular do Corinthians. E o André Ramalho precisa de um cara de um alto nível pra junto dele elevar o nível do André Ramalho também. O André Ramalho não é ruim, mas ele falha mais quando a zaga está exposta. E a zaga do Corinthians vem dormindo, vem oscilando, vem dando brechas que pode sim gerar lances de gol pro adversário como gerou hoje. O Corinthians não precisava ter terminado o jogo da maneira que terminou, tomando um leve sufoco do Noroeste. Afinal de contas, fez um jogo para abrir uma vantagem muito maior. Vamos trazer os destaques positivos e negativos do jogo. Destaques positivos: Igor Coronado, Carrillo, sou fã do Carrillo, e Thales Mágico. O trio jogou muito bem e vem aproveitando as suas oportunidades. Destaques negativos do jogo: Ángel Romero, Memphis Depay. E aí você pode colocar qualquer um dos zagueiros ali que, assim, não participaram, mas quando foi exigido não fizeram nada. Você pode colocar o Léo Ramalho, o Léo Maná, o André Ramalho, que, assim, vem demonstrando uma inconstância defensiva muito grande mesmo. É isso, rapaziada, o vídeo de hoje é isso, falar um pouquinho sobre essa partida, que foi uma partida boa do Corinthians. Vamos ver agora contra o Novo Horizontino, o time provavelmente vai ser todo reserva. Tomara que a gente ganhe dos caras para ir com força máxima, com tudo, enfrentar o Palmeiras e preparar esse time. Precisamos muito da volta do Rodrigo Garro e precisamos muito de um zagueiro urgente para dar uma ajeitada nesse sistema defensivo do Corinthians, que o Ramon Dias ainda não acertou. Agradeço demais a todos vocês que chegaram até aqui, um forte abraço a todos, fiquem com Deus, não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixa o like e vai Corinthians!